Minha cara, minha nobre família conquistense. Nós fizemos um vídeo ontem, que vocês viram aí, contando a história entre Pedral e o que ele chamava os meninos do PSB, Genivan, Gildélcio e José Carlos. Quero fazer uma ressalva, porque hoje recebi uma mensagem do nosso querido José Carlos, presidente do PSB de Vitória da Conquista, onde ele diz: Paulo, faltou você dizer que a expulsão de Pedral feita por nós, os meninos, foi em função da aliança que Pedral fez com Antônio Carlos Magalhães. Eu vou falar sobre esse episódio mais adiante, porque eu também fiquei contra a aliança, né? Mas tudo bem. Hoje eu vou atender aqui com todo prazer o meu querido Padre Joselito, que ele fez um comentário no canal, o que nos honra muito, quando ele disse que seria prudente falar sobre a atitude do padre Palmeira, que mudou, na verdade, os destinos políticos de Vitória da Conquista. É verdade, eu já tinha falado algumas vezes sobre esse episódio, mas eu não dei a devida significância do caso. Mas hoje eu vou explicar para você que me ouve, que me vê aqui no canal do Paulo Nunes, e pedindo a você que comente no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, simplesmente se inscreva no canal, caso não seja inscrito, mas é sempre importante dar um joinha, porque isso melhora o nosso engajamento. É muito difícil o YouTube se interessar por questões regionais como a gente faz. Mas a nossa obrigação é contar a nossa história. Então, quando eu faço um vídeo aqui a nível nacional, o YouTube recebe com mais agrado e distribui melhor, e aí a nossa frequência no YouTube cresce um pouco mais. Outra coisa que eu peço a você que recebe os nossos vídeos através do WhatsApp, que você aperte lá para você ouvir e ver o vídeo através do YouTube, porque vendo no WhatsApp não conta absolutamente nada para o nosso canal. É mais um pedido que eu faço. Ou então você que nunca viu e que tem um amigo, quer dizer, basta dizer assim, ó, @paulo5735, esse P maiúsculo. Pronto, sai automaticamente no meu canal, você se inscreve e aperta o botãozinho das notificações, é um sino, pingou ali, botou todas, e você receberá automaticamente via YouTube os vídeos feitos por nós. Então, vamos ao assunto. Vejam só. O padre Luiz Soares Palmeira, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas é de uma tradicional família alagoana, de Vladimir Palmeira, de Rui Palmeira, que era seu irmão, né? E ele acabou vindo ele veio e se ordenou padre em Caetité, e de lá ele tinha um ginásio em Caetité. Na verdade, ele transferiu o ginásio de Caetité e fundou o ginásio de Conquista aqui em 1949 ou 39. Eu me perco aqui porque ele chegou em Vitória da Conquista em 39, eu posso estar fazendo alguma confusão. Mas não vai importar a data, que depois eu corrijo. E o ginásio de Conquista foi por onde essa região toda pôde ter um curso ginasial, que até aquele momento não existia em Vitória da Conquista nenhum ginásio. Mais adiante, já com outro lá de Caetité, Anísio Teixeira, foi fundado o Instituto de Educação Euclides Dantas em 1951. Então o padre está lá para 39 mesmo. Meus caros e minhas caras, esse padre, ele tinha uma ação política em Vitória da Conquista muito forte. Eu não consigo entender bem. A família do padre lá em Alagoas é uma família onde tinha políticos de partidos de direita e partidos de esquerda, como os comunistas que lá passaram, da família do padre. Mas
o padre ele não tinha atitudes de esquerda em Vitória da Conquista. Ele apenas lutava contra alguns costumes da época de Vitória da Conquista, mas por ser padre, ele se dava bem com todas as pessoas e com todas as correntes econômicas, políticas, sociais de Vitória da Conquista. Com essa ressalva, o que nós queremos dizer? O padre se elegeu vereador aqui em 1950 até 1954. E ele era adversário de algumas figuras muito importantes em Vitória da Conquista, como o vereador, seu colega Dante Menezes. Ele era adversário também de Gerson Guzmão Salles. Enfim, politicamente adversário. E foi nesse período de 1950 que o padre conheceu José Pedral. Daí então, essa amizade com o padre foi feita. José Pedral retornava de Salvador e botou na cabeça que seria prefeito de Vitória da Conquista. Bom, passado esse período, o padre é candidato em 1959, ganha a eleição, 58, 59 ele assume o cargo de deputado estadual. E essa ida do deputado estadual Padre Palmeira para Salvador melhorou uma situação política em Vitória da Conquista. Por quê? Em 1958, Pedral disputou a eleição com Gerson Guzmão Salles. Perdeu em todas as urnas da zona rural. Só que a zona rural daquela época não se tratava de Batipé, não se tratava de Limeira, de São Sebastião, de Cercadinho, de Pradoso. Então, era muito maior. A zona rural de Vitória da Conquista compreendia os municípios que são municípios hoje: Cândido Sales, Belo Campo, Anagé, Catiba e Barra do Choça. Todos são cidades hoje. Barra do Choça, Catiba, Belo Campo, Anagé e quem que eu esqueci? E Cândido Sales. Então você imagine a imensidão que era Vitória da Conquista. Na época, Cândido Sales era conhecida como Quaraçu. Não era essa Cândido Sales que tem uma Rio Bahia atravessando, ao contrário. As pessoas vinham de Minas Gerais e passavam pelo Rio Pardo, que dava para passar de carro ali para vir para a Vitória da Conquista. Então, o padre teve uma conversa com Pedral nesse período, depois da derrota acachapante, e como havia o objetivo de Pedral ser prefeito de Vitória da Conquista, tinha que se pensar numa eleição 24 horas ou 48 horas depois da derrota. É assim que se ganha política. Além de Pedral ter organizado as associações de padeiros, de marceneiros, de radiofônicos, de bancários em Vitória da Conquista, de empregadas domésticas, então, uma série de profissões que não tinham organização política. E Pedral ali, aliado do seu irmão, que era vereador também, então os dois trabalharam muito essa coisa de ganhar a política de Vitória da Conquista. E junto também com outras pessoas, porque não se faz um líder sozinho, ele tem que ter uma gama de pessoas a seu lado, e ele tinha lá José Guimarães Lacerda, Gil Moreira, Altamirano Novaes, enfim, algumas pessoas que estou falando aqui que pertenciam à Câmara de Vereadores. E o seu irmão Anfilófio Pedral, que eu acabei de falar. Com isso, o que foi pedido, Pedral pediu ao padre que tentasse, de alguma forma, emancipar esses distritos enormes de Vitória da Conquista, onde não era possível você ganhar uma eleição.
Olha que o Pedral ele ganhou algumas urnas, uma quantidade bem significativa na sede, mas perdeu na zona rural toda. E ele teve 2 votos apenas em Quaraçu. E os 2 votos que ele obteve lá simplesmente foram dos 2 fiscais que ele mandou para verificar a urna. Então, olha que situação. E o padre chegou em Salvador e tomou essa providência. Para efeito de melhoria para quem era de Batipé, de Anagé, de Belo Campo, de Cândido Sales, de Catiba e de Barra do Choça, foi uma maravilha, porque se transformaria aqueles distritos em cidades, municípios. Mas aí tinha um problema que seria resolvido. Aquelas pessoas votariam nas suas comunidades e não atrapalharia a vitória de Pedral aqui em 62. O padre foi magistral, os projetos foram todos aprovados e em 1962, que coincidia com a eleição de Pedral contra Jesus Gomes dos Santos, né? As eleições também nesses distritos todos que eu falei. Aí foi mamão com açúcar, apesar de que, eu volto a dizer, Jesus Gomes dos Santos era um poeta, um intelectual e que era comunista, sim, senhor. Agora, veja que coisa interessante. O padre Palmeira, na verdade, era da UDN, imagine, gente, que confusão. E o padre Palmeira era adversário de Jesus Gomes dos Santos, também, né? Mas Jesus Gomes dos Santos fazia parte do grupo de Pedral também, é isso que eu quero dizer. E aí ele mudou, assim como Newton Gonçalves, como eu falei no vídeo anterior, também mudou para Gerson Guzmão Salles. Enfim, diante disso tudo, Pedral venceu as eleições, mas venceu de forma espetacular em todas as urnas do município de Vitória da Conquista. Se consagrou prefeito com essa ajuda do padre. O que é que eu estou dizendo que é importante? Pode ser que Jesus Gomes dos Santos fizesse um excelente governo pela sua inteligência, né? Mas o grupo a quem ele estava representando talvez quisesse manter Vitória da Conquista como no passado. A Vitória da Conquista que tem até uma certa aparência com a Vitória da Conquista de hoje, onde os amigos e parentes dos governantes tomam conta da prefeitura. Era assim Vitória da Conquista no passado. O próprio Pedral me disse que teve que demitir 70 pessoas. Olha, em 1963, 70 pessoas da mesma família em Vitória da Conquista. Bom, essa vitória do padre foi consagrada e ele marcou a história de Vitória da Conquista aí. Aproveitando esse embalo, Sebastião Neri, jornalista da Bahia, né? Foi deputado estadual na Bahia, foi vereador em Belo Horizonte, foi deputado federal por 2 vezes no Rio de Janeiro, foi cassado, apanhou, sofreu, foi para a cadeia, enfim. Todo esse horror aconteceu com o nosso Sebastião Neri. E por que eu estou falando de Sebastião Neri aqui? Porque Sebastião Neri procurou o padre, e aí já numa condição mais arrumada, que o padre já era secretário de Educação do governo do Amanto Júnior. Sebastião Neri procurou e disse: padre, lá em Jaguaquara tem um colégio Telegídio. A nossa comunidade católica precisa do colégio. E eu gostaria que o senhor fundasse o Colégio Pio XII na cidade de Jaguaquara. E o padre conseguiu e fez o Colégio Pio XII lá na cidade de Jaguaquara.
Jaguaquara era um berço da educação através do Têlio Egídio. E aí completou com o Pio XII, conseguido por Sebastião Neri com o padre Luiz Soares Palmeira. Mas o padre era um tanto temperamental, viu, meu querido padre Joselito? E o padre abandonou a Secretaria de Educação. Eu já contei isso no folclore político. E aí, o coronel Cabral era o chefe da segurança do governador Lomanto Júnior. E foi até a casa do padre, lá em Salvador, e disse assim para o padre, né? O padre era frasista, o padre era extremamente... As piadas dele curtíssimas, mas excelentes, e ele não perdia a piada. E aí o coronel Cabral chegou, bateu na porta e tal, padre, como vai o senhor e tal? O governador Lomanto Júnior mandou dizer ao senhor que está lhe esperando para tomar uns uísques com o senhor. Aí o padre, como eu disse que era frasista e gostava da piada, falou assim, coronel, diga a Lomanto que o uísque se... Esse era o padre Palmeira. Depois eu conto a história de Ioiô Feio, viu? Então, eu acho que aqui agora eu resumi, mostrei a importância agora, esse vídeo exclusivo do padre Palmeira e a sua participação definitiva na transformação que se tornou Vitória da Conquista a partir de 1963. Vitória da Conquista não tinha água em lugar algum. A água de Vitória da Conquista era vendida, tirada do Poço Escuro. E o Pedral fez um compromisso de campanha de dotar a cidade, pelo menos o miolo da cidade, com chafariz da água por gravidade trazida do Poço Escuro. Com 90 dias, amigos e amigas, a água estava ali na porta da prefeitura de hoje, que à época era o quartel da Polícia Militar. E outros chafarizes foram espalhados pela cidade, inclusive um onde hoje é o DST AIDS, que era antigamente o posto de saúde Regis Pacheco. Mas antes disso, tinha um chafariz ali. E facilitava, a pessoa ia lá, pegava a água, levava para casa. Não precisava mais comprar das pessoas que usavam as carroças e com os carotes de água iam vendendo para o povo. Portanto, marcou a cidade de Vitória da Conquista o padre José Luiz Soares Palmeira, que é, veja bem, que Sidônio Palmeira, hoje o marqueteiro de Lula, não é sobrinho do padre. O sobrinho do padre é o professor Jorge Palmeira, que é pai de Sidônio, de Bete e de pronto. Eu não tive Covid não, mas de vez em quando, Julieta Palmeira, desculpa. Então, a ligação é essa. E esse professor Jorge, ele era casado, se eu não me engano, com Dona Elza, que eu não tenho certeza absoluta, mas me parece irmã de Leônidas Cardoso, ex-deputado daqui de Vitória da Conquista. Então, acredito, meu querido padre Joselito, que nós complementamos aqui a história do padre. Claro que todo mundo sabe que já falei, né, da fundação do ginásio de Conquista e também do jornal A Conquista, que ele também fundou. Era um grande homem e marcou definitivamente a história política de Vitória da Conquista. Bom dia.